Moçada, a gente conversa um pouquinho melhor sobre os hormônios masculinos, também chamados de androgênios. O nome andro quer dizer homem. E os hormônios androgênios, eles, gente, são lá do grupo dos esteroides, né? Ora, quando a gente fala lá em esteroides, esteroides são lipídios quimicamente derivados do colesterol. Isso quer dizer, então, que quimicamente falando, os hormônios masculinos, eles são muito parecidos com o colesterol. Lembrando que os hormônios esteroides, né, eles incluem os hormônios masculinos e os hormônios femininos também. Tanto o hormônio masculino quanto o hormônio feminino, eles são quimicamente derivados do colesterol. Quando a gente fala lá em hormônios masculinos, né, quem é que vai produzir os hormônios masculinos? Ora, produção de hormônios masculinos acontece em duas regiões, né? Você vai ter a produção, claro, nos testículos, principalmente. Para ser bem preciso, nos testículos nós temos aqueles túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, as estruturas que fabricam lá os espermatozoides, sendo que existe lá um grupo de células chamadas de células intersticiais de Leydig, que belo nome, hein? Onde as células intersticiais de Leydig, nos túbulos seminíferos dos testículos, vão ser os principais produtores de hormônios masculinos, né? Qual é a outra região do corpo humano que pode produzir também hormônios masculinos? As glândulas suprarrenais, também chamadas de glândulas adrenais, mas em quantidade bem pequenininha, né? Daí a gente lembra para vocês que em homens nós temos duas regiões produtoras de hormônio masculino. Testículo fabrica hormônio masculino, glândulas adrenais fabricam hormônio masculino. E nas mulheres, a gente tem ainda uma região que fabrica hormônio masculino. Claro, mulheres não têm testículos, mas tem glândulas adrenais. E aí fabrica hormônio masculino, mas em quantidades bem pequenininhas, né? Quase desprezível, né? Hormônio masculino fabricado nas mulheres. Quem são os hormônios masculinos? Ora, quando a gente fala em hormônios masculinos, dois mais importantes que eu queria lembrar para vocês. Número 1, o DHT, a dihidrotestosterona. Sendo, gente, que como eu tinha discutido, DHT, dihidrotestosterona, ele vai ser um hormônio que vai originar as características sexuais primárias masculinas. Quando a gente fala em características sexuais primárias masculinas, são aquelas que aparecem por ocasião do nascimento, que nem eu estava comentando, né, nos vídeos passados, quando o moleque nasce, que o médico vê os documentos do moleque para saber se é menino ou menina, ele se baseia nisso. E no caso dessas características sexuais primárias masculinas, exatamente, presença de pênis, presença de saco escrotal. O outro hormônio, e esse é o principal hormônio masculino, ele vai ser a testosterona. Testosterona, gente, origina as características sexuais secundárias masculinas. Lembrando que características sexuais secundárias, aquelas que aparecem na puberdade, somente lá no amadurecimento sexual. E já tinha comentado sobre isso, né? Aumento lá do pênis e a voz fica mais grave e surgimento lá de pelos corporais, o surgimento lá de pelos faciais, o aumento de massa muscular. Então, todas essas características sexuais secundárias masculinas. Gente, por que isso aqui começa a aparecer por ocasião da puberdade, né? Puberdade, né, moçada? É exatamente o amadurecimento sexual, sendo que um evento que dá início ao amadurecimento sexual na espécie humana, no caso dos indivíduos do sexo masculino, né, chama de semenarca, né? Isso aqui tem início com a semenarca, né? O nome menarca é o nome mais conhecido. Menarca é a primeira menstruação das meninas e semenarca é a primeira
ejaculação nos rapazes. Sendo que essa primeira ejaculação nos rapazes, né, entre 9 e 13 anos de idade, normalmente, acontece, gente, de maneira involuntária, né? Um fenômeno chamado lá de poluição noturna, onde o moleque, a partir de uma certa idade, começa a ter lá sonhos eróticos, né? Sonhos molhados, e ele acaba ejaculando durante a noite, né? Então a gente considera lá o marco para a puberdade na espécie humana, para amadurecimento sexual, o início disso, né, chamado semenarca, a primeira ejaculação, né, a poluição noturna lá começando a acontecer. E quem regula tudo isso, gente, é uma região do nosso sistema nervoso central. Essa região se chama lá de hipotálamo. Hipotálamo, moçada, ele controla várias coisas, né, a gente vai falar sobre ele com mais carinho nas aulas sobre fisiologia. Ele controla, por exemplo, lá a temperatura do corpo, ele controla, por exemplo, lá alguns aspectos como sede, fome, ele controla o teor de água e ele controla apetite sexual, libido, desejo sexual e controla a produção de hormônios. Como é que o hipotálamo ele faz isso? O hipotálamo ele produz uma série de substâncias chamadas de fatores de liberação hipotalâmicos, onde os fatores de liberação hipotalâmicos, gente, é como se fossem hormônios de ação local. Esses hormônios de ação local, eles vão agir em cima de uma glândula chamada de hipófise ou pituitária, sendo que a glândula hipófise, a glândula pituitária, está localizada na sua cabeça. E a glândula mais importante do corpo humano, ela é a glândula mestra. Nas aulas de fisiologia, a gente conversa pra caramba, né, sobre a glândula hipófise. E a glândula hipófise, nesse caso, ela vai acabar produzindo 2 hormônios que vão me interessar no momento. Na verdade, ela produz vários. No momento, me interessa 2 hormônios. Um cara chamado FSH, onde FSH é uma sigla para hormônio folículo estimulante. E o FSH, moçadinha, o hormônio folículo estimulante, ele estimula a produção de espermatozoides no homem. Então, a partir da puberdade, o hipotálamo trabalhando, mandando a hipófise liberar FSH para estimular a produção de espermatozoides. Outro hormônio é o LH, ele é o hormônio luteinizante, sendo que o LH, hormônio luteinizante nos homens, ele é um hormônio que estimula, então, a produção de testosterona. E é por isso que na puberdade a testosterona passa a ser produzida em grandes quantidades, né? Então, a partir da puberdade, o hipotálamo trabalhando, a hipófise trabalhando, o FSH para fabricar espermatozoides, o LH para fabricar testosterona. Em homens, o LH pode ser chamado de ICSH, né? Então a gente às vezes utiliza no lugar do nome LH no homem, né? O nome LH, hormônio luteinizante. Vocês vão ver que vai fazer muito mais sentido em mulheres, chegaremos lá no aparelho reprodutor feminino. Mas aí em homens, a gente às vezes chama o LH de ICSH, que vai ser o hormônio HS estimulante, que em inglês estimulante é com S, das C células e intersticiais de Leydig. Ou seja, moçada, então às vezes o LH nos homens é o ICSH, hormônio estimulante das células intersticiais de Leydig, que a gente agora há pouco estava comentando com vocês, que essas células intersticiais de Leydig, cadê você? Células intersticiais. Que as células intersticiais de Leydig vão fabricar testosterona lá nos testículos, vão fabricar hormônios masculinos. Quando a gente fala, gente, hormônios masculinos, particularmente sobre testosterona, tem o efeito da testosterona, que é exatamente o efeito de aumentar a massa muscular, que pode ser chamado de efeito anabolizante. Anabolismo, né? São aquelas reações de síntese. Nesse caso, síntese de proteínas. As proteínas do músculo, né? A quitina e miosina, que levam ao aumento da massa muscular. Daí
a gente vai falar em esteroides anabolizantes, sendo que quando a gente fala em esteroides anabolizantes, esses carinhas aqui, gente, eles são hormônios esteroides, quimicamente derivados da testosterona. Nesse caso, pessoas, ou seja, eles são hormônios masculinos que vão, gente, potencializar o efeito anabolizante. Para, nesse caso, potencializar o aumento de massa muscular. Bom, claro que a testosterona é um hormônio anabolizante, mas quando a gente fala em anabolizantes sintéticos, né? Substâncias, por exemplo, como, sei lá, nandrolona, stanozolol. Pô, tem vários desses carinhas aí, né? Claro que você do Eu Só Quero Enem não vai se preocupar em decorar nome de hormônio, né, esteroide anabolizante, né? Mas na mídia, no dia a dia, você desse caso lá vê, né? De vez em quando esses nomes aparecem lá para você. Né? O uso médico dos esteroides anabolizantes diz respeito lá, por exemplo, ao tratamento de marasmo. Para quem não lembra, marasmo é aquela desnutrição absoluta, é aquela desnutrição total, onde o indivíduo não tem acesso a nenhum tipo de nutriente e com isso ele acaba tendo perda de massa muscular. Uma forma de desnutrição tão violenta que o cara, devido a essa perda de massa muscular, não consegue recuperar a massa muscular normalmente, então ele vai acabar tendo que chegar e tomar anabolizantes para poder aumentar a massa muscular, aqui nesse caso. Outra utilização lá para os esteroides anabolizantes diz respeito lá à reposição hormonal em homens que estão em andropausa. Ou seja, homens que andropausa semelhante à menopausa, só que nos homens. Homens que têm uma queda na produção de testosterona, andropausa, queda de testosterona, às vezes, moçada, vão lá fazer a reposição hormonal. Então, claro, mais comum em homens em idades mais avançadas, tá, a partir de uma certa idade, começa a cair testosterona, e aí no homem, moçada, quando cai testosterona, cai libido. Então aumenta, por exemplo, lá a possibilidade de disfunção erétil, a massa muscular diminui, etc e tal. O cara vai no médico, né? O médico vai lá e passa para ele reposição hormonal para compensar a queda de testosterona com esteroides anabolizantes, né? Só que aí a galera da academia acabou achando bonito o efeito do aumento de massa muscular e começou a utilizar isso para poder ganhar massa muscular. Ô Landim, por que quem, por exemplo, está se tratando de marasmo pode tomar anabolizante sem problema? Porque quem, por exemplo, está fazendo reposição hormonal, né? Está lá com a andropausa, com a testosterona baixa, não tem problema e a pessoa da academia tem? Olha, moçada, para começar, é questão de quantidades. Né? Você, por exemplo, está fazendo tratamento para o marasmo, você toma alguns meses de anabolizante, recupera a massa muscular e para de tomar. Você, por exemplo, está lá com a testosterona baixa, você está apenas compensando a sua testosterona baixa. Você não está colocando a quantidade acima do normal. Agora, se você, por exemplo, ao invés de tomar 3 meses e parar, continuar tomando durante muito tempo, se ao invés de você estar com a testosterona baixa, você está com ela normal e coloca a mais, eu começo a me preocupar. Né? Daí, infelizmente, o uso de esteroides anabolizantes está super disseminado por aí mundo afora, né? Acabou se tornando, infelizmente, uma coisa relativamente comum, mas pelo amor de Deus, moçada, não caia nessa, né, de querer de repente ficar grandão, fortão, gigantão e de repente começar a usar anabolizante, porque existe uma série de problemas de saúde associados ao uso de esteroides anabolizantes. Né? Lembrando lá que quando o anabolizante ele trabalha e tem efeitos lá dos esteroides anabolizantes, ele vai, número 1, claro que é o efeito desejado, aumentar a massa muscular. Só que toma muito cuidado com isso. Ele aumenta a massa muscular, mas ele não aumenta a quantidade de fibras musculares. Ou seja, não dá para produzir novas células musculares no indivíduo adulto. Então não aumenta a quantidade de fibras musculares, não há
hiperplasia. Não aumenta o número, aumenta apenas o volume das fibras musculares. Você vai ter hipertrofia aqui nesse caso. Então, lembro mais uma vez que não tem como aumentar o número de células musculares, não dá para produzir novas células musculares no adulto, não aumenta a quantidade de fibras musculares, mas aumenta o volume e com isso aumenta a massa muscular. Puxa vida, que bacana, com que aumenta a massa muscular. Por exemplo, gente, aumenta a força física e tal, né? Daí isso é utilizado, por exemplo, por atletas em algumas atividades esportivas que exigem força, né? Um levantamento de peso, como por exemplo lá, né, corrida de velocidade, que o cara precisa de muita explosão muscular, e a galera na academia para poder ficar fortuna. Mas aí começam os problemas, né? A gente tem lá que anabolizantes, eles vão promover hipertrofia do músculo cardíaco, hipertrofia do miocárdio, aumento do volume do músculo cardíaco. Poxa, Landim, que legal! Não, porque apesar do músculo cardíaco ficar maior, ele não funciona legal, ele fica flácido. No que ele fica flácido, automaticamente aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, de acidentes vasculares cerebrais. Inclusive, jovens que tomam anabolizantes, que usam anabolizantes, o risco de você ter um infarto aumenta pra caramba devido a essas alterações na musculatura. Você tem gente que leva a hipertensão arterial, ou seja, leva ao aumento de pressão. E aqui nessa brincadeira de aumentar a pressão, né, aumenta o risco de problemas cardiovasculares, inclusive alterando o fluxo de sangue para o pênis. No que aumenta o fluxo de sangue para o pênis, pode, por exemplo, causar disfunção erétil, né? Como é que é a ereção, né? Já a gente descreve melhor o aparelho reprodutor masculino, mas a ereção implica em chegar sangue no pênis. No que aumenta a quantidade de sangue no pênis, a ereção acontece. Se você vai lá e altera o sistema cardiovascular, né? Você vai lá e mexe com o sistema cardiovascular com fluxo de sangue, mexe com o fluxo de sangue para o pênis, pode causar, por exemplo, disfunção erétil. Você tem, por exemplo, lá, aumento do LDL, colesterol ruim, e vai ter diminuição do HDL, colesterol bom. Ou seja, isso aqui novamente potencializa um aumento no risco de doenças cardiovasculares, aumenta, moçada, quantidade de acne, aumenta espinha, aumenta, por exemplo, estrias. Ah, gente, isso aqui, porque às vezes o músculo cresce tão rápido que a pele não acompanha o crescimento do músculo. No que nesse caso, né, o músculo cresce rápido demais e a pele não acompanha, a pele não tem elasticidade suficiente para acompanhar o músculo crescendo, a pele rasga de dentro para fora, surgem estrias. Aumenta, moçada, no risco de ruptura de ligamentos. Ah, isso aqui acontece porque o músculo cresce, mas o ligamento não acompanha o crescimento do músculo. Isso quer dizer que o músculo ele cresceu pra caramba, o músculo aguenta uma carga muito pesada, mas o ligamento não necessariamente aguenta essa carga. No que o ligamento não aguenta essa carga, aumenta o risco de você ter lesões em ligamento, né? Porque, né, o músculo aguentaria, mas o ligamento não. Rompe o ligamento, nem que seja parcialmente, alguma lesão em cima disso. Você tem alguns efeitos sobre o psicológico, né? Quando a gente fala em efeitos sobre o psicológico, a gente tem lá que aumenta a agressividade, testosterona tem esse efeito. Ou seja, tudo isso aqui, por exemplo, é relacionado a anabolizante, né? Estou falando, por exemplo, lá, do efeito anabolizante, eu estou falando a princípio de homens, porque estatisticamente homens usam mais anabolizante do que mulheres. E aí quando a gente fala lá em anabolizantes em relação aos homens, a gente vai ter alguns outros efeitos, além, por exemplo, lá da disfunção erétil, né? A gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de hipogonadismo, em outras palavras, os testículos, eles atrofiam, e com isso, moçada,
você tem esterilidade, o indivíduo não fabrica mais espermatozoides, o indivíduo vai ter ginecomastia, nesse caso, o desenvolvimento de mamas, mesmo em indivíduos do sexo masculino. E alguém vai lá e, com razão, briga comigo. Falando, como é que um anabolizante, por exemplo, se ele é hormônio masculino, ele pode, de repente, atrofiar os testículos e fazer desenvolver mamas, que é uma característica feminina. Beleza? Duas coisas para poder discutir. Uma vez que você toma lá grandes quantidades de esteroides anabolizantes, esteroides, eles são hormônios masculinos. E daí? E daí, duas coisas. Esse excesso de hormônio masculino promove um efeito que nós conhecemos com o nome de feedback. O termo feedback é quando o hormônio estimula ou inibe o outro. Positivo, quando estimula; negativo, quando inibe. Você vai ter um efeito de feedback negativo, tradução, um efeito de inibição sobre aqueles hormônios que são fabricados pela hipófise. Então diminui, por exemplo, a produção de FSH. Para quem não lembra, a gente tinha notado que o FSH faz você produzir espermatozoides. Por isso que diminui a produção de espermatozoides. Diminui a produção de LH. E no que diminui a produção de LH, diminui a produção de testosterona natural. Ou seja, aqui eu estou explicando algumas coisas. Quando você toma bomba, hormônio masculino demais, esse excesso de hormônio masculino, por um fenômeno chamado de feedback, inibe FSH, falta espermatozoides, esterilidade, testículos atrofiam, falta LH, você deixa de produzir testosterona. Só que tem um outro detalhe. Quando você, moçada, tem hormônio masculino, o fígado, tem várias regiões do corpo que tem essa enzima, mas o fígado, principalmente, ele apresenta uma enzimazinha chamada de aromatase, que ela transforma hormônio masculino em hormônio feminino. Então esse hormônio masculino do esteroide, ele através da aromatase, ele é transformado em hormônios femininos e você começa a ter características femininas, como por exemplo, o desenvolvimento de mamas, aqui nesse caso, o lance da ginecomastia, né? Então, a enzima, fazer aqui a observação, a aromatase, ela vai lá e converte hormônios masculinos em hormônios femininos. Afinal de contas, moçada, são todos eles muito parecidos, né? Todos os hormônios sexuais são esteroides derivados do colesterol, então muito parecidos. Então a aromatase transforma hormônio masculino em hormônio feminino. Quanto mais hormônio masculino você tiver, o fígado com aromatase produz hormônios femininos, desenvolve mamas. Então, esterilidade, hipogonadismo, devido lá à falta de testosterona, testículo atrofia e ginecomastia. Só isso? Não, gente. Você tem lá os problemas em relação às mulheres, né? Eu diria que, inclusive, para as mulheres, o uso de anabolizantes não é tão comum, mas é mais sério ainda para as mulheres do que para os homens, né? Nesse caso, por que o uso de anabolizantes é mais sério para as mulheres? Tem um efeito masculinizante em relação às mulheres. Então, muita coisa que a gente falou acontece também, mas aí, particularmente em mulheres, alguns efeitos extra, alguns efeitos a mais. Virilização. Gente, o nome virilização diz respeito lá à masculinização, ou seja, desenvolvimento de características masculinas. Quando a gente fala em desenvolvimento de características masculinas, é o caso, por exemplo, de hirsutismo, desenvolvimento, moçada, lá de pelos faciais, começa a nascer, gente, lá o bigodão, a barba da menina. Você tem, gente, o aumento do tamanho do clitóris, e o clitóris cresce tanto que ele fica semelhante a um pênis, de tão grande às vezes que ele vai ficar. Você tem ainda, gente, que a voz ela fica mais grave. Você tem ainda que ela pode desenvolver calvície, lembrando para vocês
né, que é muito mais comum homens calvos que mulheres calvas, né, nas aulas de genética no futuro eu vou explicar o porquê, mas eu posso adiantar para vocês que tem a ver com hormônio masculino. Então quando você bota hormônio masculino, a mulher pode ser calva, e isso pode ser irreversível, tá? A mulher pode ficar com a voz grave para sempre, ela pode ficar calva para sempre. Ah, parou de tomar bomba. Não adianta. Isso aqui pode ter efeitos irreversíveis. Você tem ainda, gente, que a mina pode desenvolver a amenorreia, a ausência de menstruação. E, gente, ela pode desenvolver um quadro de esterilidade. Não vai mais produzir óvulos aqui na brincadeira. Por quê? O porquê, gente, é semelhante à história que a gente estava discutindo em relação aos rapazes, né? Quando você tem lá o excesso de esteroides anabolizantes em relação às mulheres, né? Hormônio masculino. Bom, esse hormônio masculino, através daquele efeito de feedback negativo, através daquele efeito de inibição, diminui, moçada, a produção na mulher de FSH e LH. Assim como no homem, FSH e LH controla a produção dos hormônios masculinos, nas mulheres controla a produção de hormônios femininos. Se diminui o FSH, se diminui o LH, diminui os estrógenos, diminui a progesterona. E no que diminui estrógeno e progesterona, hormônios relacionados com ciclos ovarianos. Então, inibe os ciclos ovarianos. Então, mesma explicação que a gente escreveu para os homens. Hormônio masculino em excesso, feedback negativo, inibe os hormônios fabricados pela hipófise, FSH e LH, e aí diminui a produção de hormônios femininos, estrógeno e progesterona, inibição dos ciclos ovarianos. E, claro, os hormônios masculinos, diretamente, promovem efeitos virilizantes, efeitos masculinizantes em relação à mulher. Ah, a propósito, não comentei, mas uma observação final é que excessos de anabolizantes podem acabar levando ao câncer de fígado. Ou seja, além de tudo isso que a gente estava escrevendo, ainda tem o problema extra de você poder desenvolver câncer de fígado. O resultado, pelo amor de Deus, não mexe com esse negócio de anabolizante não, nessa desgraça aqui, não é nada legal. O cara vai dizer, ah, mas eu vou usar só um ciclo e parar. O problema é que o cara de repente vai lá, usa um ciclo, passa um determinado tempo tomando anabolizante, fica fortão, quando ele para de tomar anabolizante, gente, o músculo, ele dá uma murchada. Né? No que dá uma murchada, o cara pensa, ih, tô fraco. E aí nessa brincadeira, quer tomar anabolizante de novo. Aí toma de novo. E ele pode acabar ficando viciado no anabolizante, dependente do anabolizante psicologicamente falando. É a minha maior preocupação. Né? Porque teoricamente se o cara usasse um ciclo e parasse, beleza, não vou me preocupar tanto. Mas o cara usa o ciclo, toma durante um tempo, fica lá bombadão, para de tomar, o músculo murcha, ih, tô fraco, não quero ficar forte, toma de novo, fica dependente disso, passa a usar com frequência e a série de problemas que eu estou descrevendo podem acabar acontecendo.